E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5, 14 e 15. Assim como eu disse antes, a petição que não é apresentada no e por meio do Espírito não será respondida, por estar fora da vontade de Deus, pois somente o Espírito a conhece e, portanto, é o único que sabe como orar de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. Mais adiante voltaremos a este ponto. Assim você pode ver o que é a oração. Capítulo 2: Orando com o Espírito. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. 1 Coríntios 14:15. Pois bem, orar com o Espírito, pois isso é o que faz a pessoa que ora ser aceitável a Deus. É, como já mencionado, a chegar-se a Deus sincera, consciente e afetuosamente por meio de Cristo, e isso necessariamente é uma obra do Espírito de Deus. Não há nenhum homem ou igreja no mundo que possa se aproximar de Deus em oração, se não for com a ajuda do Espírito Santo, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Efésios 2:18. É por isso que Paulo diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 26, 27. Visto que há nessa escritura uma revelação completa do espírito de oração e da incapacidade do homem de orar sem ele, farei breves comentários sobre ela. Não sabemos. Considere primeiramente a pessoa que está falando, a saber, Paulo, e em sua pessoa todos os apóstolos. Nós, apóstolos, os oficiais extraordinários, os edificadores prudentes. Dentre eles, inclusive, há alguém que foi arrebatado ao paraíso. Romanos 15:16, 1 Coríntios 3:10, 2 Coríntios 12:4. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Certamente, não há homem nenhum que negue que Paulo e seus companheiros eram tão capazes de fazer uma obra para Deus quanto qualquer papa ou sacerdote orgulhoso da Igreja de Roma, e que também possuíam capacidade para fazer o livro de oração comum, tanto quanto aqueles que o compuseram inicialmente, como não estando nem um pouco atrás deles, quer seja na graça ou nos dons. Não sabemos o que havemos de pedir. Não sabemos por que coisas devemos pedir, nem a que devemos orar, e nem por intermédio ou através de quem devemos orar. Nada disso sabemos sem a ajuda do Espírito. Devemos orar pedindo comunhão com Deus por meio de Cristo? Devemos pedir a fé, a justificação pela graça, um coração verdadeiramente santificado? Nada disso sabemos, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. Mas aí, infelizmente, aqui os apóstolos falam de coisas internas e espirituais que o mundo não conhece. Isaías 29:11. Além disso, assim como não sabem qual deve ser o tema da oração, etc., a não ser pela ajuda do Espírito Santo, tampouco sabem a maneira como devem orar.
Portanto, o apóstolo acrescenta: o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Observe, eles não podiam realizar este dever tão bem e totalmente como alguns. Em nossos dias, creem que podem. Mesmo em seus melhores momentos, quando o Espírito Santo lhes ajudava, os apóstolos tinham de contentar-se em proferir suspiros e gemidos inexprimíveis, uma vez que não tinham palavras para expressar. Mas no que diz respeito à oração, os sábios de nossos dias são tão habilidosos que já conhecem a maneira de orar, e pelo que orar tão bem quanto as pontas de seus dedos, estabelecendo uma oração para um determinado dia, até mesmo 20 anos antes que ele chegue. Uma para o Natal, outra para a Páscoa, e os 6 dias depois dela. Eles também limitaram quantas sílabas cada uma de suas orações devem conter em seus exercícios públicos. Também para cada dia santo, já têm preparadas as orações que deverão ser repetidas por aqueles que ainda nem nasceram. Ademais, eles também podem dizer quando você deve ajoelhar-se, quando ficar em pé, quando sentar-se e quando você deve subir à capela mor, e o que deve fazer quando chegar lá. Os apóstolos jamais fizeram isso e nem pensaram em criar tais coisas. Por essa razão, eles estão incluídos nessa passagem, pois o temor de Deus os constrangia a orar como convinha. Não sabemos o que havemos de pedir como convém. Observe isso, como convém, pois o não atentar para essa palavra, ou pelo menos não entendê-la em seu espírito e verdade, tem feito com que alguns inventassem, como Jeroboão, outra forma de adoração que não seja a que está revelada na palavra de Deus, tanto no que se refere ao objeto como à forma. 1 Reis 12, 26 ao 33. Mas Paulo diz que precisamos orar como convém, algo que não podemos fazer nem mesmo com toda a arte, habilidade, astúcias dos homens e dos anjos, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito realmente não sabemos. Além disso, deve ser o mesmo Espírito que deve ajudar nossa fraqueza, não o espírito e as vontades do homem. Uma coisa é que o homem pode imaginar e inventar em seu próprio cérebro, e outra coisa é o que ele é ordenado e possui o dever de fazer. Muitos pedem e não recebem, porque pedem mal. Por isso nunca chegam sequer a estar perto de possuírem o que pedem. Veja Tiago 4:3. Por outro lado, o simples fato de alguém orar de modo improvisado não significa necessariamente que vai dissuadir a Deus ou fazer com que ele responda. Quando se está em oração, Deus esquadrinha o coração, para qual a motivação do Espírito, e aquele que examina os corações sabe, isto é, aprova apenas qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8:27. Pois ele só ouve aquilo que é conforme a sua vontade e nada mais. E somente o Espírito pode ensinar-nos a pedir, porque é o único que tudo esquadrinha, ainda as profundezas de Deus. Sem o Espírito, mesmo que tenhamos 1000 livros de oração comum, não sabemos pedir como convém, pois nos acompanha aquelas fraquezas que nos incapacitam totalmente para tal necessidade. É difícil descrever quais são todas essas fraquezas, mas estas são algumas delas. Primeira, sem o Espírito, o homem é tão fraco que, por mais que use outros meios, não pode ter nem mesmo um pensamento correto no que diz respeito à salvação, Deus, Cristo ou suas bênçãos. Portanto, o Espírito diz sobre os ímpios: não há Deus em todos os seus pensamentos. Salmos 10:4. Exceto quando eles imaginam que Deus é tal como eles. Salmos 50:21. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Gênesis 6:5, 8:21.
Se então, como foi mostrado anteriormente, não podem conceber corretamente ao Deus a quem oram, nem a Cristo, em cujo nome eles oram, e nem as coisas pelas quais oram, como poderão dirigir-se pessoalmente a Deus, sem que o Espírito os ajude em sua fraqueza? Porventura você responderá, com a ajuda do livro de orações comum. Mas isso não pode ser feito a menos que os olhos sejam abertos e sejam reveladas à alma as coisas pelas quais orará. Que isso é uma impossibilidade fica evidente pelo fato de que essa é uma obra do Espírito somente. O próprio Espírito pessoalmente é quem revela essas coisas às nossas pobres almas, e quem as faz entender pelo que Cristo, quando prometeu enviar o Espírito o Consolador, disse aos seus discípulos: Ele receberá do que é meu, e vou-lo anunciar. João 16,14. É como se ele houvesse dito: Eu sei que, por natureza, vocês estão em trevas e ignorância para entender as minhas coisas. E não importa o que você tente, não poderá sair dessa situação. A ignorância de vocês continuará. O véu está posto sobre o vosso coração, e ninguém pode removê-lo, nem dar-lhes compreensão espiritual, senão o Espírito. O livro de oração comum não pode fazer isso, e nenhum homem pode esperar que sirva como um instrumento para a verdadeira oração, visto que ele não é uma das ordenanças de Deus, mas algo escrito a partir das Escrituras, uma compilação de escritos e uma mera invenção e instituição humanas, o qual Deus está tão longe de aprovar que ele expressamente o proíbe, como qualquer outra coisa semelhante, através de muitas palavras em sua santíssima e bendita palavra. Veja Marcos 7, de 7 ao 8, Colossenses 2, de 16 ao 23, Deuteronômio 12, de 30 a 32, Provérbios 36, Deuteronômio 4, 2 e Apocalipse 22, 18. A oração correta deve proceder tanto de sua expressão externa, quanto de sua intenção espiritual, do que nossa alma apreende à luz do Espírito. Caso contrário, será rejeitada como coisa vã e abominável, porque entre o coração e a língua não há unanimidade, e de fato tão pouco pode haver, a menos que o Espírito nos ajude em nossa fraqueza. Davi sabia disso muito bem, e por isso clamou: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Salmos 51, 15. Suponho que ninguém imagine que Davi não conseguia falar e se expressar tão bem como os demais, como qualquer um de nossa geração, como é evidente a partir de suas palavras e ações. Não obstante, quando esse bom homem, esse profeta, vem para adorar a Deus, então o Senhor deve ajudá-lo, pois do contrário nada pode fazer. Abre, Senhor, os meus lábios, então a minha boca entoará o teu louvor. Ele era incapaz de pronunciar uma única palavra corretamente, a menos que o próprio Espírito o ajudasse à sua fraqueza. O Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Romanos 8, 26. Segunda, é preciso que a oração seja com o Espírito, para que seja eficaz. Pois sem isso, os homens são nécios, hipócritas, frios e inconvenientes em suas orações. E assim ambos, aquele que ora e suas orações, são abomináveis diante de Deus. Mateus 23, 14, Marcos 12, 40, Lucas 18, 11 a 12 e Isaías 58, de 2 a 3. O que Deus considera não é a excelência da voz, nem a aparente afeição e sinceridade do que ora, mas o espírito. O homem, como tal, está tão cheio de toda sorte de impiedade que não somente não pode ter uma palavra ou um pensamento puro, muito menos pode fazer uma oração aceitável a Deus por Cristo. Por isso, os fariseus e as orações deles
foram rejeitados. Não cabe a menor dúvida de que, em termos de palavras, eles eram perfeitamente capazes de expressarem-se, e mais, destacavam-se pela prolixidade de suas orações, porém não tinham a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. Portanto, o que eles faziam, o faziam somente com a sua própria fraqueza, e por isso não puderam derramar suas almas a Deus, de modo sincero, consciente e afetuoso no poder do Espírito. A oração que vai para o céu é aquela que é enviada para lá no poder do Espírito Santo. Pois, e chegamos ao final de mais essa parte do livro. Se inscreva no canal, já deixa o seu like, o seu comentário e compartilha com os amigos. Só li verdades, sempre ecoando a mensagem do Rei. Deus abençoe a sua vida.